Na conclusão da lição da semana passada, nós vimos que Deus nos chama para a missão. E quando Ele nos chama para a missão, isso se manifesta na nossa vida, isso se manifesta no nosso comportamento, no nosso testemunho pessoal. No nosso testemunho pessoal em casa, no lar, no trabalho, no círculo de amigos e também aos estranhos. Aqueles que são chamados por Deus, aqueles que participam da missão de Deus, aqueles que são parceiros de Deus, têm uma vida diferente. Nós devemos compartilhar a missão. E ao compartilhar a missão, nós vamos expressar no nosso cotidiano. Vamos expressá-la, a missão, no nosso comportamento diário. A lição desta semana tem como título Compartilhando a Missão de Deus. E o verso para memorizar é um belíssimo verso, dito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Veja, irmãos, se nós manifestarmos amor às pessoas, amor uns aos outros, nós vamos expressar a missão de Deus, porque Deus é amor. A missão de Deus é uma missão de amor, uma missão de resgate, de salvação para quem não merece. O Evangelho são as boas novas da salvação. A graça é um favor imerecido. Portanto, irmãos, nós devemos manifestar este amor de Deus. Quando queremos compartilhar a missão, devemos compartilhar amor. Nós vimos que Abraão foi chamado para ser um missionário, para ser um parceiro de Deus. Eu penso que eu vou falar muito essa expressão, parceiro de Deus. Lá no livro de Gênesis, os versos 12, 1 a 3, nós vemos o que aconteceu no chamado de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Veja, irmãos, sair do estado onde ele estava tudo bom, sair da zona de conforto, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia aonde. Mas o Senhor diz assim, eu vou te abençoar, você vai ser uma grande nação, e você vai abençoar todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Um chamado inusitado, um chamado inédito, um chamado para a missão de Deus. E o que fez Abraão? Aceitou o chamado. Aceitou por quê? Porque ele cria no Senhor Deus. Ele conhecia o Senhor Deus. Ele sabia que aquele que estava falando era o Senhor Deus. E veja lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 8. Obedeceu e partiu, sem saber para onde ia. O mais interessante, irmãos, é saber que quando Abrão, ele ainda não se chamava Abraão, quando Abrão tomou essa atitude, ele tinha 75 anos. 75 anos era para ele pensar na sua aposentadoria. Agora eu vou ficar aqui na minha terra, onde eu tenho meu gado, onde eu tenho o meu povo. Mas não, o Senhor falou, sai para a terra que eu vou te mostrar. Abrão se dispôs a ser um missionário de Deus. Se dispôs a sair para atuar na missão de Deus. Nós vemos o que aconteceu antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Deus foi falar com Abraão. Veja, o texto de Amós 3,7 mostra qual era a relação de Deus com Abraão. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. O que aconteceu antes da destruição de Sodoma e Gomorra? O Senhor revelou a Abraão que ia haver essa destruição. Isso significava o quê? Ele era seu amigo, ele era seu servo. Abraão era servo do Senhor e, portanto, o Senhor podia confiar a ele o que aconteceria no futuro. Nessa semana nós vamos estudar o capítulo 18 de Gênesis. Ver qual é o comportamento de Abraão, como ele se comportou próximo à destruição de Sodoma e Gomorra. Vamos ver como era a hospitalidade, como ele exercia a hospitalidade, como ele exercia o amor. Vamos ver qual era a prática de oração de Abraão, a prática de oração intercessória.
como o exemplo de Abraão, vamos ver qual deve ser o nosso comportamento enquanto missionários, enquanto parceiros, compartilhando a missão de Deus. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo que vamos ter nessa semana. Nos ajuda para compreender a melhor maneira de compartilhar a tua missão com os outros, de expressar a tua missão na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Nos abençoa para que possamos honrá-lo no nosso comportamento e que as pessoas possam ver em nós pessoas salvas pelo Senhor Jesus Cristo, pessoas que amem uns aos outros e que amem os seres humanos em geral. Nos abençoa, portanto, nesse estudo, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, então, bom estudo para todos. Deus abençoe. Vamos estudar esse capítulo, capítulo 18 de Gênesis, e aprender com Abraão como deve ser o comportamento, quais devem ser as atitudes dos missionários de Deus, daqueles que vão divulgar, vão pregar a missão de Deus. E a missão de Deus é salvar por causa do seu amor. Tenham todos uma feliz semana de estudo da Bíblia.